Então, muito bom dia a todos. Este ano optámos por... Havia um modelo um bocadinho diferente para falar à volta do plano pastoral. Estamos em mais um dia diocesano e é sempre o dia em que nos é apresentado o plano pastoral para o ano que agora se inicia. Porque um plano? Nos últimos dias, a nível nacional, nós temos ouvido falar muito do orçamento do Estado, da necessidade de ter um orçamento, das dificuldades em aprovar um orçamento. E há uma frase que ultimamente tem sido muito repetida, que é: há vida para além do orçamento. Bem, os planos pastorais também são um bocadinho assim. A vida da Igreja, a vida dos cristãos, a vida das comunidades vai muito para além daquilo que é um plano pastoral. Individualmente e em comunidade, a nossa vida cristã tem as suas dinâmicas, os seus ritmos, cada comunidade é diferente das outras, e está muito bem assim. Mas um plano aponta-nos caminhos de convergência, cria comunhão entre nós, e se calhar é essa a sua principal importância. E por isso vale a pena olhar para o plano que nos é proposto este ano e pensarmos um bocadinho naquilo que ele nos traz. E por isso, começava aqui com o Padre Mário, que é um dos construtores deste plano, perguntando precisamente por onde é que vamos. Em maio passado, o nosso Papa Francisco publicou a bula Spes non confundit, a esperança não engana, proclamando o jubileu ordinário do ano 2025. E nesse texto podemos ler: todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja, dizia o Papa, ocasião para reanimar a esperança. Por isso somos desafiados a ser, neste novo ano pastoral, peregrinos de esperança, como diz o tema que nos é proposto, e o plano que agora se apresenta coloca aí o seu foco neste ser peregrinos de esperança. Uma esperança que não engana, pescando uma frase de São Paulo. O Padre Mário Tavares foi um dos responsáveis pela construção do plano. Que esperança é esta que não engana? E porquê insistir neste tema? Até porque já nos últimos 4 anos andamos com planos pastorais à volta da esperança. Bom dia a todos. Agradeço esta oportunidade de podermos partilhar as linhas fundamentais do nosso plano e começar por dizer que, de facto, a esperança de que falamos é muito mais do que a esperança de que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje, que o ordenado amanhã seja mais volumoso do que no passado, que os problemas sociais se resolvam. É muito mais do que aquelas dimensões imediatas que todos esperamos e com que todos nos sentimos às vezes condicionados no nosso dia-a-dia. Esta esperança refere a carta de Paulo aos Romanos, onde é tirado o lema referido: a esperança não engana, e que dá nome ao documento do Papa para o Ano Santo. É uma esperança em que o amor que foi derramado no nosso coração pelo amor de Deus. O amor de Deus é que derramou essa esperança, e pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Portanto, é uma esperança que está para além das nossas esperas imediatas. É uma esperança que deve animar necessariamente a nossa experiência de fé, e que, tal como nós dizemos e cantamos, que onde há caridade e amor, aí está Deus, havemos de dizer que onde há esperança, aí está Deus.
Esta esperança que torna, no fundo, nós aprendíamos na catequese que a esperança é uma virtude teologal. E o que é que significa isso? Significa que, vivendo-a, tornamos Deus presente. A teologal, por isso, é que a sua vivência torna presente o próprio Deus. E por isso somos chamados a esta esperança que, convenhamos, tem um enorme débito no mundo em que vivemos. Hoje andamos todos com o coração muito apertado, com as perspectivas de futuro do mundo, porque olhamos à nossa volta e descobrimos aquilo que o Papa aponta no documento, que são os lugares da esperança. Há lugares onde a esperança se torna verdadeiramente urgente. E o Papa enumera-os: a questão da guerra, a questão da natalidade, a baixa da natalidade, que está a trazer, enfim, ia dizer problemas, mas os cristãos não têm problemas, têm desafios, e este é um desafio enorme a vencer, que não sabemos muito bem como. As questões da mobilidade, as questões dos prisioneiros, dos idosos, das famílias, dos jovens, das crianças, são tantos os lugares de esperança onde é importante que haja uma comunidade que olhe nessas situações e para essas situações com um olhar que nos faz ir para além do drama presente. E por isso o pior que nos poderia acontecer era, diante desses lugares de esperança, baixarmos os braços, rendendo-nos, resignando-nos, com a falsa sensação de que não há nada a fazer. É esta esperança que nos faz sair de nós para este olhar de Deus, que continua a renovar nos nossos corações o seu Espírito. É esta esperança que é forçoso construirmos e que temos em mãos. Porquê insistir no tema da esperança? De facto, durante 4 anos, o nosso plano pastoral de algum modo antecipou-se ao dinamismo do Ano Santo. Não imaginávamos qual ia ser o lema do Ano Santo. E tivemos um quadriênio sobre a esperança. Mas, de algum modo, primeiro, a esperança nunca se esgota, tem sempre dimensões inesgotáveis. Mas, de algum modo, a esperança que celebramos e que refletimos, aprofundámos ao longo desses anos, foi também muito dentro do seio da comunidade. A comunidade que acolhe, que cuida, que promove, que celebra, que envia, de algum modo sempre no âmbito da comunidade. Esta faz-nos sair da comunidade, porque o grande desafio é, de facto, a peregrinação, peregrinarmos, sairmos, irmos ao encontro quer dos lugares santos, que serão propostos, quer dos nossos lugares, que ao longo deste ano podem adquirir, de facto, um lugar também de peregrinação, ou porque o são já, ou porque os queremos incentivar nesse sentido. Cada ano santo tem os seus momentos e os seus ritos próprios, desde a abertura, a clausura, às portas santas. Quais vão ser exatamente as celebrações próprias deste ano? E como é que se vão fazer na nossa diocese? O nosso plano pastoral, tal como está organizado, prevê 3 etapas. Esta primeira etapa, que agora já está, que hoje começa e que nos vai levar até ao Natal, que este trimestre, diríamos assim, o Papa exorta-nos à oração. E nós também queremos levar isto a sério. E por isso propomos para cada mês deste trimestre, de outubro, novembro, dezembro, uma vigília de oração nas paróquias, nas comunidades, nos grupos, mas, digamos assim, será um desejo para levar muito a sério. Nós vamos propor uma vigília para cada mês. A primeira já está em condições de ser distribuída e nos próximos dias chegará às mãos dos párocos, das paróquias. O Papa aponta 3 níveis para estas vigílias. O primeiro, o encontro com Deus, a oração como encontro com Deus. A oração, o segundo tempo, de louvor, louvarmos a Deus não obstante as dificuldades todas. E a terceira, uma vigília sobre a oração de comunhão com os outros e com o seu compromisso. Vamos procurar que este tempo que nos leva à abertura do jubileu seja um tempo de preparação e de oração com estas vigílias que vamos propor. Depois, o jubileu está previsto abrir-se na vigília do Natal, no dia 24 de dezembro, na Basílica do Vaticano, onde sabemos há uma porta que está sempre fechada e que só se abre por ocasião do Ano Santo. Uma porta que está mesmo emparedada e
vai ter que ser arrombada, digamos assim, deitada abaixo, para se poder passar. Esta ideia da passagem, a passagem tem muito a ver connosco, a passagem é Páscoa, é a passagem, esta ideia de passarmos de um lugar para o outro, de nós para Deus, e portanto este grande simbolismo do Ano Santo vai acontecer na vigília do Natal, só em Roma, no Vaticano. Mas o Papa incita-nos a também nós termos um gesto de abertura e convida os bispos, cada um na sua diocese e na sua catedral, numa única celebração, a unirmos a este espírito de abertura. Será no domingo da Sagrada Família, um domingo cheio de significado também, no ciclo do Natal, no dia 29 de dezembro, na catedral, em Évora, com o Sr. Arcebispo, iremos também nós abrir o Ano Santo. E para isso há todo um ritual que já está apresentado. Começaremos numa igreja que não a catedral, o Sr. Arcebispo dirá São Francisco, Santo Antão, Misericórdia. Iremos aí evocar o sentido do Ano Santo e iremos em romagem, digamos assim, pública, visível ao encontro da catedral, para aí celebrarmos a liturgia própria do dia dentro do espírito do Ano Santo. Esta é uma abertura que deverá convocar-nos a todos nós. Devemos olhar para este dia com um particular cuidado e entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo deve marcar muito a nossa vivência deste Ano Santo. Entusiasmo significa mergulharmos em Deus, estarmos em Deus. E, portanto, seja um dia também de grande entusiasmo, onde, escutando certamente o apelo dos párocos, nos devemos reunir, não só os da cidade de Évora, mas as comunidades em geral, com os seus representantes, para vivermos uma grande jornada bonita, cheia de entusiasmo, unidos ao Papa, que nesse dia estará em São João de Latrão, para abrir a Porta Santa da Basílica de São João de Latrão. Estará no dia 1, que é dia de Santa Maria Mãe de Deus, na Basílica de Santa Maria Maior, e no dia 5 o Papa irá abrir a Porta Santa da Basílica de São Paulo, que são as Basílicas Maiores de Roma. Se esta é a forma de abrirmos o Ano Santo, a conclusão vai ser também no dia da Sagrada Família, no próximo ano, que será no dia 28, e onde somos também chamados a uma celebração festiva de encerramento do que vivemos ao longo do ano. Entretanto, entre a abertura e o fim, está toda a riqueza daquilo que a criatividade do nosso amor souber inventar. Desde logo somos convidados, sei lá, uma linda peregrinação diocesana a Roma, que ocorrerá em duas datas, eu tenho-as aqui apontadas, do dia 1 a 5 de março, um primeiro grupo, e de 21 a 25 de junho, duas alternativas para poderem corresponder, digamos, às possibilidades de uma maneira mais alargada. Informo que a peregrinação de 1 a 5 de março já está quase completa, portanto, tem havido entusiasmo e, portanto, quem quiser, é uma organização que foi entregue à Pastoral da Família, do Turismo. Há umas folhas que estão acessíveis à entrada, com as informações e os contactos, para que possamos também, com a presença do Sr. Arcebispo, podermos... Ótimo! No calendário, sim senhor. Há outras propostas já, do Casarão, a Pastoral Universitária também tem, dia... Muito bem. Muito bem. Portanto, somos convidados a peregrinar, mas depois também deveríamos converter os nossos santuários, temos uma riqueza muito grande de santuários na Diocese, em lugares a revisitar, a descobrir, a caminhadas de manhã, de peregrinação de uma manhã, irmos a um santuário e aí exortamos a que os responsáveis, os párocos, possam revitalizar os santuários da nossa Diocese. Mas depois também cada grupo pastoral, cada setor da pastoral, a pastoral da saúde, a pastoral da cultura, a pastoral dos jovens, da catequese, das crianças, das famílias, cada grupo, digamos assim, cada setor, é chamado a interrogar-se agora nas suas planificações do princípio do ano e perguntar onde é que nós vamos em peregrinação este ano. As zonas pastorais, que têm santuários em todas elas, onde é que vamos peregrinar este ano?
Deveria ser um ano onde nos sentimos agitados, movidos para a descoberta dos santuários como lugares que evocam de algum modo a Porta Santa que está em Roma, que são só a Porta Santa em Roma, mas nós podemos unir-nos também a esse espírito localmente. Essa ideia da peregrinação está muito unida aos espíritos jubilares, a ideia de ano santo, e todas essas peregrinações certamente são bonitas e são importantes, essa ideia de caminhar até um lugar especial, mas aquilo que o jubileu nos convida é sobretudo uma peregrinação interior. Quer dizer-nos alguma coisa sobre este sentido da espiritualidade de peregrino que é próprio do ser cristão? Eu hoje parto um grupo de peregrinos de Vila Viçosa para Fátima a pé, vou juntar eles amanhã, e costumo sempre dizer aos peregrinos que a peregrinação maior não é de 7 dias a caminhar, nem. A peregrinação maior é de um palmo e meio, que é o que vai da cabeça ao coração. Este unir a cabeça e o coração, as razões da nossa esperança e amar profundamente aquilo em que acreditamos. Essa é a grande peregrinação. E o espírito do peregrino, antes de mais, é este: não nos iludamos em fazer bolhas nos pés para depois não peregrinar interiormente. A descoberta, a redescoberta de Deus, lá está, que nos faz estar no meio das circunstâncias. Há quem esteja no meio da guerra, com este espírito na linha da frente, com este espírito de esperança. Há quem esteja nas diversas situações, nos diversos cenários, mas com esta certeza de que, se o Senhor está connosco, a quem temerei. Ora bem, este é o espírito do peregrino. Irmos peregrinarmos aos santuários, claro, para descobrirmos a beleza dos nossos santuários, mas depois a grande peregrinação é à família, aos grandes desafios da doença, da prisão, etc. Porque esses são os verdadeiros lugares de peregrinação, e estas peregrinações que queremos fazer, digamos assim, materialmente, físicas, deverão incutir em nós o verdadeiro espírito, que é irmos ao encontro do coração de cada um. Muito obrigado, Padre Mário. Temos também connosco o Sr. Padre Francisco. Quer acrescentar alguma coisa? Quero só acrescentar o seguinte: nós iremos ter uma preocupação muito grande ao longo deste tempo também, já, pela formação, a formação dos leigos. Ok, então não quero adiantar. Não roupa a intervenção do Padre Couto, porque o Padre Couto, que é o nosso liturgista de serviço, tem aqui um par de perguntas para lhe fazer e que vai precisamente de encontro a isso. Começava por dizer que, ligado a esta ideia do jubileu, pretende-se que o Ano Santo deixe um rastro de compromisso, que não seja apenas uma celebração que fazemos ao longo dos meses e depois não fica nada. Isto tem muito a ver com a necessidade que todos percebemos de as nossas comunidades cristãs gerarem homens e mulheres comprometidos e empenhados ao serviço dessas mesmas comunidades de que fazem parte. Ora, aqui situam-se precisamente os ministérios, estes serviços que fazem parte das comunidades, os acólitos, os catequistas, os leitores, os ministros extraordinários da comunhão, enfim, todos os ministérios e serviços que são necessários e imprescindíveis numa comunidade viva e dinâmica. Ora bem, que propostas é que a Diocese tem, concretamente, a este nível? Ora bem, muito diretamente e concretamente, já no próximo dia 16 de novembro, os departamentos todos uniram-se, há de sair em breve também o programa, para uma jornada diocesana de pastoral, em que a ideia é que cada um faça um pouco de experiência daquilo que nos é proposto para os 3 primeiros meses do nosso plano pastoral. Portanto, a experiência da oração nos seus mais variados níveis e dinâmicas. Portanto, será uma formação conjunta, que em breve, como estou a dizer, sairá esse projeto. A nível da pastoral juvenil, por exemplo, temos uma dimensão que é em cada 2 paróquias por mês, no segundo sábado de cada mês, os jovens constroem um momento de oração, partilha e convívio,
e convidarão as paróquias adjacentes para participarem desse momento. Devo dizer que as primeiras 2 paróquias serão Reguengos de Monsaraz e Cruz, já no próximo dia 12. E depois, no mês seguinte, no mês de novembro, será Vila Viçosa e Samora Correia. A partir da imagem de modelos de santidade. O tema aparece no vosso calendário, Vivendo a Santidade. A partir destes modelos jovens, Carlo Acutis, Claire Crockett, Guido Schaffer, a ideia será formar pela experiência, para os jovens neste caso. E depois, na ideia da peregrinação, teremos também, no que noite será um fim de semana de peregrinação, de caminho, de reflexão, de encontro e, logicamente, também de oração. Para novos ministérios, temos uma outra ideia ao longo do ano aí apontada e pedir que, de facto, por paróquias ou por zonas, haja este desafio de se sentirem cuidadores da celebração. Será uma outra temática, penso eu, que o Sr. Padre Manuel Vieira me quer expor, mas a ideia será que, de facto, as próprias comunidades, aos poucos, comecem a cuidar do seu momento celebrativo, porque a liturgia é, de facto, a melhor escola de formação para a liturgia e para qualquer um dos ministérios. Depois sei que outros departamentos, têm outras dimensões ao nível da catequese, há formações online e formações presenciais, portanto, é só estar um bocadinho também atento ao seu plano pastoral. O ano passado, nós recordamos que tínhamos como tema do plano revelar juntos um novo rosto de comunidade e ao longo de todo o ano punha-se muito foco na valorização da Eucaristia, que aliás é por natureza o centro da vida cristã. Realizaram-se recentemente, ao longo dos últimos meses, por um lado o Congresso Eucarístico Nacional em Praga, de 31 de maio a 2 de junho, e agora, no passado mês de setembro, de 8 a 15, realizou-se o Congresso Eucarístico Internacional em Quito, no Equador, sob o tema Fraternidade para curar o mundo. Sei que lá estiveste, acompanhado, já lá vamos. 2 perguntas sobre isto. Primeiro, porquê é que são importantes os congressos eucarísticos e o que é que significam? E depois, como é que a Eucaristia, enquanto centro da vida cristã, pode ser esta força geradora da fraternidade que cura, como dizia o tema do Congresso de Quito? Bom, se olharmos para o ritual do culto eucarístico, no 3º capítulo, um dos aspectos essenciais é precisamente os congressos eucarísticos. Para além das procissões, para além das adorações e do culto eucarístico, o Congresso Eucarístico surge definido desta maneira no ritual do culto eucarístico. Estação para a qual toda a gente é convidada a fim de, em conjunto, reconhecerem mais profundamente o mistério da Eucaristia e lhe prestarem culto público nos laços da caridade e da união. Por isso, o Congresso Eucarístico acaba por ser construído a partir destes 2 grandes elementos, a caridade e a unidade, por forma a refletir sobre a Eucaristia e o que dela advém para a vida. O Congresso Eucarístico acaba por ser o cuidar de um dos aspectos particulares ou mais essenciais da própria vida da Igreja a partir da sua centralidade. Como disseste bem, a Eucaristia, como a Igreja o diz. O Congresso Eucarístico Nacional foi só o 5º, desde há 100 anos. Portanto, fez 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico Nacional em Portugal. Por isso, Braga replicou o seu primeiro Congresso e procurou olhar a partir de reconhecer Jesus na Eucaristia, mas num particular da Eucaristia, do partir do pão, ou seja, do partilhar do pão, do partilhar a vida. E se calhar foi um bocadinho esse o acento deste Congresso Eucarístico que acabou por trazer alguns modelos de gente que participou no primeiro Congresso Eucarístico e que neste momento têm o seu processo de edificação a decorrer. Porque beberam desta fonte e deste centro vital da Igreja e a apresentam no mundo com a sua vida. Reconheceram-no ao partir do pão. Isto traz o outro elemento da fraternidade que tu me pedes no segundo dado, que é como é que na Eucaristia podemos encontrar a tal fraternidade para curar o mundo e como é que se cura. Primeiro porque
A Eucaristia é já esta fraternidade realizada. O próprio documento afirma, o documento preparatório do 53º Congresso Eucarístico Nacional, que é o tema precisamente Fraternidade para curar o mundo, todos vós sois irmãos, afirma isso mesmo. A Eucaristia é uma fraternidade já realizada. Porquê? Porque temos ali o nosso... Só uma história. No Luxemburgo há um santuário muito famoso em que tem uma procissão chamada dos Lenços Dançantes, Sternak. É património da humanidade, esta procissão. E serviu de boiol de armas à Segunda Guerra Mundial e acabou por ser explodida, acabou por explodir e ficar só a Capela Mor intacta, eu por trás, e a única coisa que sobrou da igreja foi um Cristo muito fraturado, em que tem metade da cabeça e metade do tronco. Está colado na parede lateral dessa basílica beneditina e que tem ao lado a seguinte inscrição: cabeça da Irmandade. É a expressão. Ou seja, ele é o irmão maior que primeiro se entregou totalmente para que nós, os outros irmãos, pudéssemos construir esta vida que brota de Deus e que Ele traz à nossa humanidade. E a Eucaristia é isso. É uma fraternidade realizada e que ao mesmo tempo nos apela que não existe verdadeira fraternidade sem a vida com os últimos. E o lugar onde fomos, Quito, é um lugar que põe a manifesto isto mesmo. Fomos recebidos com uma alegria imensa, entusiasmante. Fomos abraçados, fizeram festa connosco. Uma das paróquias de Quito, Nossa Senhora de Fátima, da Andaluzia, quis-nos novamente acolher no último dia em que lá estivemos. E viu-se a comunidade nas duas celebrações. Eu, por acaso, não estive na última, mas viu-se a comunidade, depois pela transparência das imagens que vi, do contar dos colegas, éramos 22, a alegria de celebrarem a Eucaristia, a alegria de partilharem connosco aquele momento, perceber como o Sr. Arcebispo de Quito publicou um édito a dizer: não há Eucaristias na missa de envio em nenhuma paróquia de Quito, para que todos se juntem ao mundo que está a celebrar o seu envio a partir do Congresso Eucarístico. Era uma multidão de gente. Mais de, não sei, 25, 30 mil pessoas, não sei, ou mais, 70 mil pessoas a participarem na procissão eucarística pelas ruas de Quito. Uma imensidão de gente a perder de vista. Sempre a cantarem, a rezarem. E um compromisso final deste arcebispo de Quito, dizendo que do Congresso Eucarístico há uma certeza que leva. A fraternidade tem que ter pés para andar no barco, uma ideia que ouvimos em Quito, e que por isso a Diocese de Quito se compromete neste momento a ajudar todos os que estão na rua de uma forma direta e plena. Ou seja, daquilo que se dá, nasce quem se pode dar. E por isso a Eucaristia é este Cristo repartido a partir de nós, no meio dos homens. Nós todos que estamos aqui somos padres, bispos, diáconos, religiosos, leigos. É tudo gente que vai à missa. E vamos lá com frequência. Mas às vezes a missa é um bocadinho isto. É um lugar, um templo onde a gente vai. Não é celebrada verdadeiramente. Às vezes vamos lá e voltamos e não trazemos de lá nada. Bem, quando nós falamos de dar centralidade à Eucaristia, naturalmente estamos a falar de encontrar maneiras de a fazer vida. Isso que tu disseste é muito bonito e é verdadeiro, mas se calhar vale a pena, se puderes, deixares assim um par de sugestões ou de ideias para que cada um de nós individualmente e cada comunidade cristã que está aqui representada, coisas que possamos fazer verdadeiramente para ajudar a que a Eucaristia seja vida em nós e seja centro da nossa vida cristã. Coisas concretas.
Fiquem cientes que eu não sou especialista em liturgia, sou meio especialista em liturgia, mas muito pouco especialista na celebração. Sou um aprendiz a cada dia da minha vida que passa. Gostaria de partilhar convosco dois lados. Tanto o lado da igreja, que acho que é engraçado, e que às vezes quando dizemos como é que podemos tornar a Eucaristia mais central na vida da igreja, é uma pergunta muito complicada, porque a Eucaristia é ela por si só essa centralidade e, portanto, o lado da igreja é apresentá-la, é celebrá-la. Para esse lado, eu escrevi aqui 4 tópicos. Um deles é não minimizar os sinais. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, na nossa expressão ritual atual, nós temos os sinais quase que não se veem. E dos sinais mais essenciais, nós acabamos por ofuscá-los. Como, por exemplo, quando preparamos, eu sei que vou ser polémico, mas não faz diferença. Quando preparamos um ofertório chamado solene, damos destaque a tudo, menos ao pão e ao vinho, que são as únicas coisas que voltam para a nossa vida, transformadas e feitas corpo e sangue de Cristo. Que é isso que nos salva. Mas damos um destaque imenso a todos os outros sinais e até os definimos de tal forma que os matamos. Mas ao pão e ao vinho, à água do batismo, aos óleos com que ungimos, marcamos e assinalamos o homem, parece que são fugazes. O óleo do Cristo já nem chega na igreja, não é? Porque são pequenos sinais. A água não se vê, não se ouve correr. Não sei, estou aqui a mandar um piropos só para dizer, quando fechamos em nós aquilo o sinal que consagra, o sinal que transforma, sobre o qual invocamos o Espírito para nos dar o dom de Deus, parece que o fechamos. Depois acho que há um outro lado importante que é formar. Na verdade, sem formar para a Eucaristia, não cuidamos de cuidar mais. Acontece que às vezes o acentuar a formação pode descurar o mistério. Quer dizer, com isto, porque às vezes, e foi um ator de cinema espanhol e realizador de cinema, cristão praticante, dizia assim, eu às vezes não entendo, mas não preciso entender tudo. Preciso de acreditar e viver. E acho que entre formar-se e viver o mistério, joga também a nossa vida de cuidar mais da nossa celebração eucarística. Um terceiro ponto é, de facto, preparar a própria celebração em si. Cuidar dos sinais, mas não só, cuidar dos mistérios, cuidar de quem realiza, quem faz com beleza e perceber que cada um daqueles que está como agente da missão de celebrar, não está preocupado com o que vai fazer a seguir, mas está também ele a celebrar com toda a comunidade. Às vezes deparamos com as distrações próprias de quem tem que fazer qualquer coisa. Isto implica também, logicamente, preparar a homilia, preparar a celebração, preparar com todos os agentes, não fazer com que na celebração haja muitas surpresas, porque Cristo não é essa surpresa, porque sabemos o que vai acontecer na celebração, mas cuidar verdadeiramente dessa celebração. Por último, torná-la a meta e a fonte. Dar prioridade, de facto, à celebração e não fazer da essência do nosso ser igreja só as ações pastorais. Porque aí perdemos o foco e a ação pastoral fica desgarrada do seu centro, que é Jesus Cristo. Depois tem um outro lado, que é o lado de cada um de nós, o meu lado, que eu simplesmente enumero. Será que eu tenho uma vida dupla? Um dos orantes ou pregadores do Congresso Eucarístico, depois um dos bispos da Ucrânia ter apresentado durante um quarto de hora só imagens que não passam na televisão daquilo que está a acontecer na Ucrânia, um dos oradores disse: mas será que eu tenho uma vida dupla? Quando um país que diz que é 60%, 70%, 80% cristão e começa uma guerra? Quando na minha paróquia todos estamos na missa, foi o que disseste, vamos todos à missa, e não conseguimos encontrar-nos uns com os outros e não conseguimos criar e viver da comunhão e da unidade que ali celebramos, este é um dado. Celebro e não faço a paz? É o meu lado, a cuidar deste Cristo que morreu para conseguir a paz. Estou terminando já. Por isso que estás a olhar para nós.
Cada cristão é responsável do seu compromisso. Não se trata simplesmente de uma vivência de tradição ou costume. Eu sou responsável pelo meu compromisso enquanto padre e enquanto cristão. E tu também. Assuma essa responsabilidade dentro da comunidade. Terceiro, aceitar e viver. Portanto, mais do que compreender, associa-se ao outro de cima, a Eucaristia é o sacramento da ressurreição humana e deve ser vivida dessa maneira. Por último, não se pode conhecer o sabor do vinho somente a contemplá-lo. Se calhar é preciso saborearmos a Eucaristia. Não digo tanto para a entender, mas sobretudo para a viver. Na verdade, não se trata de comprar a Eucaristia, se trata de comprar para dar. A Eucaristia e a entrega de Jesus não é um gesto filantrópico, mas é um gesto de amor. Trata-se de eu partilhar o que tenho, partilhar a minha vida. E havia um dos oradores que falava os 5 pães e os 2 peixes, que aquele jovem concedeu para a multiplicação dos pães pode ser equivalente a $1 eucarístico. E esse dólar eucarístico é tudo o que tu tens, mas partilha. Muito obrigado, Padre Couto. Temos connosco também um casal, a Maria Manuela e o José Maria Barreiros. Eles estão casados desde 88. Eu vi a data e achei demais. 88, portanto já lá vão quase 6 anos, 36 anos. Têm toda uma vivência cristã desde a juventude. Aliás, conheceram-se num grupo de jovens cristãos ligados aos convívios fraternos. A Maria Manuela é professora de Educação Moral e Religiosa Católica, é catequista, é ministra da Comunhão, e o Zé Maria, profissionalmente, é engenheiro, mas também é responsável pelo grupo de acólitos interparoquial de Vila Viçosa e também é ministro extraordinário da Comunhão. E vocês os dois acompanharam o Padre Francisco Couto a Coimbra ao Congresso Internacional. De maneira que, assim, muito telegraficamente, gostava que nos contassem um bocadinho como é que foi essa experiência e o que é que trouxeram de lá. Então, boa tarde. É muito importante para mim estar aqui hoje, não só pelo que me solicitaram acerca do Congresso Eucarístico, mas pelo que o Dia Diocesano significa na minha vida de crente e na minha caminhada de fé. Depois de dizer que eu e o Zé temos agora a tarefa muito dificultada, porque estes bem-falantes já disseram muitas coisas e muitas coisas importantes. Portanto, entendam isto mesmo como um testemunho do que tem sido nos últimos anos a participação nos congressos eucarísticos. Tenho que situar isto há algum tempo atrás, quando uma amiga falava com muito entusiasmo da participação dela em 1981 no Congresso Eucarístico em Lourdes. E o entusiasmo contagia-se. E talvez por isso, quando surgiu a hipótese de Budapeste em 2020, que depois devido à pandemia ficou em 2021, manifestámos logo esta vontade. Era perto, era Europa e vamos lá. A experiência de Budapeste foi extraordinária. Tudo se alinhou. Penso que a organização, as conferências, a forma de celebrarmos todos, tantos países a celebrarem em conjunto a Eucaristia, não sei, apesar do que o Padre Manuel dizia há pouco, sim, a nossa vivência é de fé, de caminhada cristã há muitos anos, mas há momentos que também sentimos coisas diferentes e Budapeste foi para mim, para nós, um ponto desse importante. Alguém dizia nesse grupo de Budapeste que na nossa vida não há coincidências. Como Deus faz parte dela, temos Deuscidências. E esse congresso começou também por ser para nós, se calhar, uma Deuscidência muito importante. A partir daí, tentei alterar algumas coisas na minha vida. Queixamos sempre de falta de tempo. Tentei, a partir daí, equacionar o meu tempo de forma a tentar, sempre que possível, ir à missa diária. Não por ir à missa, mas também por
que isto implica de compromisso com Deus e com os outros. Essencialmente, do que implica com o encontro com Jesus. E do que isso me pode levar depois para o meu dia, ou que me pode trazer no final do dia, consoante a hora que vou, porque em Vila Viçosa temos ainda o privilégio de diariamente ter uma missa de manhã e outra à tarde. Vai sendo raro. Então, quando surgiu a hipótese de Braga, acho que nem questionámos a hipótese de não irmos. E fomos nós ao Congresso Eucarístico em Braga. Ok, fui a terceira a inscrever-me, diz ele. Queria mesmo ir. E desde Budapeste achávamos que os lugares eram reduzidos, mas infelizmente depois a adesão não foi assim tanto de Budapeste e acabámos por ir um contingente ou uma comitiva pequena, 26, mas muito boa e criou um bom ambiente. Bom, não me posso perder, não é? Okay. Então, Braga foi uma experiência muito bonita vivida a nível nacional. Achei que Portugal participou pouco. Achei que Portugal, as dioceses de Portugal, os cristãos, os católicos de Portugal, participaram pouco. Mas isto sou eu, que acho que, e agora em Quito, o que aprendi mais também, se calhar, foi a considerar tudo uma bênção maior, uma bênção mais especial, um dom. Foi isso, essencialmente, que os equatorianos, a população, me ensinou. Esta forma de viver. Todas as igrejas tinham referências ao Congresso Eucarístico, todas as pessoas olhavam para nós e viam em nós uma bênção, e isso é que era para nós uma bênção. Foi fantástico. Então, ver essa vivência diferente da fé, muito mais alegre, muito mais entusiasmada. Eu sei que estamos no velho continente e se calhar isso faz de nós mais sóbrios, mas trouxe também isto de sermos, como se costuma dizer muitas vezes, lembrarmos que temos que ser cristãos de ressurreição, de domingo de ressurreição, embora saibamos que sem sexta-feira santa não existiria ressurreição. Então, foi no fundo recordar, há pouco o Padre Couto estava a falar do que é um Congresso Eucarístico. Enquanto eu estava a preparar esta reflexão, pensei que o Congresso Eucarístico é a Igreja a refletir sobre o seu próprio centro, que é a Eucaristia. E é isto que tenho encontrado. Na Eucaristia tenho encontrado também a certeza que não há nada na nossa vida que não possamos entregar no altar. O bem, o mal, os dons, o que está a acontecer que não é tão bom neste momento. Ali, entrega. Boa tarde. Só ia complementar com algumas notas em que nós, em termos da nossa vivência de 10 dias de Congresso Eucarístico, éramos o grupo 22, aconteceram algumas peripécias dentro do próprio grupo e para mim foi muito interessante também ter esta dimensão, ou seja, apoiámos-nos, rezámos juntos, comemorámos juntos, celebrámos juntos e, portanto, também a este nível foi bastante especial fazer esta peregrinação com o grupo de 22 portugueses. A cidade de Quito é uma cidade muito especial que foi considerada durante este Congresso Eucarístico como o altar do mundo e, portanto, as suas gentes, tendo em conta as características do próprio Quito, portanto, é uma única cidade do Equador a estar a 3.000 metros de altitude, é a única cidade que tem neve no Equador, portanto tem características extremamente especiais. As suas gentes são extremamente especiais e tivemos a oportunidade de viver, como falou o Padre Francisco, com eles pessoalmente, em convivências, em eucaristias, em jantares, foi extremamente positivo, portanto é essa parte. Depois o próprio Congresso deixou-nos várias questões e várias propostas de caminho, para não me alongar muito, tinha aqui algumas em que começávamos por fraternidade para curar o mundo. E nós perguntávamos muitas vezes o que é a fraternidade para curar o mundo.
E uma das, para curar o mundo, o que é que eu posso contribuir para curar o mundo? Uma das várias aberturas que nos foram apresentadas foi, primeiro, olha para dentro, cura-te a ti próprio, vê quais são as tuas feridas, vê onde é que precisas de ser curado e cura-te, para que depois de curado possas começar a pouco e pouco curar a tua envolvente. Depois, várias questões que eu deixo aqui como interrogações para cada um possa refletir, como eu também refleti quando as deram. Onde está o teu irmão? Perguntava Deus a Caim. Nós podemos fazer a mesma pergunta. Onde está o teu irmão? A quem é que eu posso ajudar? Depois, já o Padre Francisco falou, mas falaram onde estão os teus pés. Diz-me onde estão os teus pés, dir-te-ei onde está a tua espiritualidade. Não é só ter espiritualidade, mas sim também fazer caminho. Eventualmente, tornarmos vasos novos, partir o vaso que somos e tornarmos novos e andar em bons caminhos. Depois, como vivemos a nossa fé e a demonstramos nos locais onde podemos participar. Extremamente importante ser cristão em todos os locais onde possamos estar. E, essencialmente, como chegamos aos outros, não é só ver onde é que está o nosso irmão, mas como podemos chegar a ele, como se consegue saber que o outro irmão necessita de nós. Na Eucaristia, essencialmente, que falámos em Quito, que era o altar do mundo, portanto falamos essencialmente na Eucaristia, o centro da vida do cristão, em que muitas vezes falta algumas questões e chamamos a atenção para duas ou três. Primeiro, acolhimento. Como fazemos o acolhimento dos cristãos que vão às nossas Eucaristias? Será que lhe proporcionamos o necessário conforto para que durante a Eucaristia não se possam distrair com nada, possam estar focados naquilo que é o essencial? Depois, até que ponto é que chegamos aos outros com o nosso anúncio? Falamos na Eucaristia, há cânticos, há ritos que temos que fazer, até que ponto é que o nosso comportamento e aquilo que fazemos chega de facto aos outros? Depois é essencial, no meio de tudo isto, rezar também nós. Ou seja, só rezando podemos ser testemunhas do amor de Deus. Estava aqui a ver se não me estia muito. Vamos terminando. São horas, vamos terminar. Portanto, só deixar aqui uma frase que é: ao nível das nossas paróquias, o que é que nós podemos fazer que eu trouxe de Quito e aquilo que vou procurar fazer, que é comprometemos um pouco mais, tentar encontrar um caminho e rezar em comunidade. Muito obrigado, José, Maria Manuel. Atendendo ao adiantar da hora, vamos avançar. Querias acrescentar alguma coisa? Já vamos terminar. Já é 1 da tarde e nós gostamos de cumprir horários. Mas ainda podes dizer qualquer coisa. Força. Sim, desculpa lá. Eu queria... Bom, desculpem. Sim, a hora está adiantada, mas entretanto queria também, na linha do que o Zé disse, dizer aqui 2 ou 3 coisas que acho pertinentes. Tem a ver com o passarmos depois então da missa à missão, o concretizar. O Cristo, a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, não faz sentido senão saindo para fora, desculpa, é o pleonasmo. Depois também é importante refletirmos que a Eucaristia é para curar o mundo, mas como dizia há pouco o Zé, temos se calhar também olhar à intra e perceber o que é que a Eucaristia tem que curar em mim e na minha comunidade. Trouxemos este desafio, é exatamente de, como dizia o Zé, de nos comprometermos. Tenho que dizer ainda isto que é importante e que tem a ver com o sínodo que está a decorrer. Nós tivemos um dia só dedicado à questão da sinodalidade e o cardeal Mauro Gambetti, que é o vigário-geral para a cidade do Vaticano, falava muito na importância de caminharmos juntos, que isto está inscrito na nossa natureza humana desde que nascemos numa família e caminhamos em conjunto e devemos fazê-lo em igreja.
O Cardeal fez uma analogia muito interessante sobre o matrimónio, por isso é que eu não podia também deixar de dizer isto, o matrimónio como uma vivência caseira da sinodalidade. O segredo é escutar o outro, e o Padre Mário falava muito hoje nisto de escutar. Escutar juntos o Espírito Santo e colocá-lo em prática. Sinodalidade não é uma questão de organização e eclesiástica, mas de escuta do outro, de escutarmos todos uns aos outros, os sacerdotes aos leigos, aos religiosos, os leigos aos sacerdotes, no fundo, escutarmos e caminharmos em conjunto. Gostaria que realmente este ano santo trouxesse comunidades mais participativas e mais comprometidas, que à luz da Eucaristia a diversidade não se pode considerar nunca uma ameaça e uma riqueza, e por isso conseguíssemos ser realmente peregrinos da esperança nas nossas comunidades. Obrigado. E antes de dar por terminada esta conversa, este painel, vou só dar aqui a palavra ao Padre Mário Tavares, que vai rematar num minutinho. Sublinhar que todos os anos é já uma riqueza grande da nossa Diocese a proposta de temas de formação para os grupos. Também este ano teremos 16 temas criteriosamente elaborados que podem ajudar na formação habitual das caminhadas em paróquia, dos grupos paroquiais, através destes temas que estão à disposição de todos a partir dos serviços da pastoral. Também dizer que o Instituto Superior de Teologia vai retomar este ano já, neste semestre já, a formação teológica para aqueles que sentem, digamos assim, também esse apelo, e vai funcionar aqui em Évora, no Instituto de Teologia, e é também uma aposta que queremos fazer no campo da formação. O Sr. Arcebispo está também empenhado, e é a última palavra, em que surja um novo grupo de diáconos. É um tempo também de discernimento, ele não disse isso no plano pastoral, para termos também um novo grupo de diáconos em formação, terão que fazer o seu tempo de formação, e é também um tempo de esperança que estamos a viver. Precisamos de jovens, em ordem ao sacerdócio, à vida religiosa. Jovens, se ouvis a voz do Senhor, não hesites, porque aquilo que Ele tem para dar é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. E, portanto, que bonito seria que o Ano Santo fosse também um lugar que agitasse os corações e provocasse alguns para vocacionalmente aderirem ao Senhor e ao serviço da Igreja. É isto. Fica o desafio, pensar. Resta-me agradecer a Maria Manuela, a José Maria, Padre Francisco Couto, Padre Mário Tavares. Muito obrigado pela vossa partilha e pela maneira como, enriqueceram a nossa reflexão e a nossa maneira de encarar este novo ano pastoral que começa.